Pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. 7 de setembro, celebração do aniversário da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, 74 anos. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ela teve o seu início na década de 40, né? 1945, um movimento de oração entre os metodistas ali em São Paulo. Tinha lá um grupo de jovens, mulheres, alguns irmãos que oravam e buscavam o Senhor, mas era um movimento mais entre os jovens. E estavam no seminário para se formar pastor, Mário Roberto Lindston e Oswaldo Fuentes. E chegou ali um terceiro, que é o Alírio Flora Agostinho. O Alírio Flora Agostinho chegou ali para estudar, para se formar também, se tornar um pastor da igreja metodista. E ali eles tinham movimentos de oração e oração fervorosa, eles tinham o desejo de santidade, um movimento de santidade no meio da igreja. E sempre no tempo de folga, eles estavam ali nas dependências do seminário, orando, nos fundos do seminário, orando. Uma plantação de eucalipto, entre aquelas árvores, os jovens buscavam ao Senhor até que receberam o batismo com o Espírito Santo. E por causa do batismo com o Espírito Santo, houve um mal-estar no meio da igreja. A igreja metodista na época não aceitava o carisma ou os dons espirituais com línguas estranhas e profecias. E eles então, foram levados a abandonar essa prática. Eles disseram: nós não abandonamos essa prática. Então eles foram convidados a sair da igreja. Aí saiu um grupo, 47 pessoas, e no dia 7 de setembro de 1946 foi iniciado, ou a data oficial do início do avivamento bíblico na rua Henri Jabor, ali no Jaçanã. Então o templo da Igreja do Avivamento Bíblico iniciou ali no Jaçanã, onde tem a primeira igreja do Jaçanã. Eu conheci essa igreja no ano de 2018, eu não conhecia, até então a igreja começou ali. Então os iniciadores, Mário Roberto Lindston, Oswaldo Fuentes e Alírio Flora Agostinho, todos já estão com o Senhor, todos já partiram para a eternidade. A Igreja do Avivamento Bíblico, então, ela inicia-se ali em São Paulo e logo em seguida vem para o Paraná, depois para o Mato Grosso, acho que Mato Grosso do Sul, e a partir de então ela vai se espalhando por toda a nação brasileira. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Na década de 70 já foi o início do movimento no norte, em Rondônia, e ali foi espalhando para todos os lugares. Hoje são mais de 1000 igrejas espalhadas por todo o Brasil e é uma denominação que está em mais de 50 nações, com igrejas e missionários. Em alguns lugares nós temos apenas os missionários e em alguns lugares nós temos nós temos missionários e igreja, e em alguns lugares apenas os missionários trabalhando com outras parcerias, tá? Então a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, nesses 74 anos, ela tem estado assim atuando com o lema. O nosso lema é oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. E eu quero aqui, nessa homenagem do Avivamento Bíblico, dizer que aqui em Foz do Iguaçu, nós chegamos em 1978. 1978, a Igreja Avivamento Bíblico começa aqui em Foz do Iguaçu, na casa de alguns irmãos. Tem algumas famílias que são daquela época ainda, ali no Morumbi, a missionária Aparecida, o diácono Balbino, a família dos irmãos ali, eles são um dos iniciadores da igreja aqui em Foz do Iguaçu. Tá? É uma história muito bonita aqui em Foz, começou na casa de alguns irmãos. Em 1980, nós vamos ter o templo ali no Morumbi 1, e os cultos começam a acontecer ali. E nós temos pessoas daquela época,
A irmã Aparecida, como eu disse, com o Balbino, ainda estão fortes, firmes. A Maria Dache, né, também é daquela época, está com a gente também, congrega ali no Jardim São Roque. E depois vem a igreja do Morumbi 2, 83, 84. E depois nós vamos para o Jardim das Flores, 87, né? Aí, depois de 90, 96, 97, 98, acho que 98, nós começamos um movimento aqui na Vila Eolândia, né? Em alguns lugares alugados, certo? E depois, até chegarmos, né, no templo aqui, na Francisco Guaraná de Menezes, número 82. E na década de 2000, né, o pastor Lourenço ele consegue o terreno do Jardim São Roque, né, e nós concluímos a construção do Jardim São Roque. Aí, no caso, a conclusão do Jardim São Roque, né, eu já estava aqui em Foz do Iguaçu, concluímos ali a construção onde está aquele belo templo, né, onde hoje dirige o presbítero André, fazendo a obra do Senhor ali. Avivamento bíblico é isso, né? Essa história é maravilhosa. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe de uma maneira muito linda o nosso movimento chamado Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Aqui na Tríplice Fronteira, nós estamos cheios da graça e da disposição para continuar fazendo o trabalho do Senhor. Avivamento Bíblico, parabéns, parabéns para você.